Quem não encarou bem o problema foi o Palmeiras, que foi surpreendido pela LDU. O time não só aproveitou a altitude, mas estava muito bem distribuído em campo, dominante, foi para cima, deixou o Palmeiras sem alternativas, bagunçado, fez 3-0. Na segunda etapa poderia ter ampliado, mas administrou. E agora ficou tudo para ser resolvido no Allianz Parque com essa vantagem equatoriana. Edu, acorda. Eu acredito. A noite de decisão em Quito foi marcada por um domínio impressionante da LDU. Carlos Miguel tinha tudo para ser herói. Vidiamil colocou o goleiro para trabalhar cedo. O substituto de Everton mostrou que estava ligado, até quando Quinones tentou surpreendê-lo. O Palmeiras estava encurralado. Carlos Miguel segurava a pressão. Até que aos 15 minutos, em jogada de velocidade, Quinones ganhou de Kelvin e achou Vidiamil livre para abrir o placar. Meteu no fundo da rede para abrir o placar, ele deu no jogo. O que já estava ruim piorou para os brasileiros. Pênalti marcado para a LDU aos 24 da primeira etapa. Olha aí, Quinones chutou e a bola bateu nas mãos de Andréas Pereira. Eu acho que a bola bate no ombro, mas não sei, a imagem que eu vi, na minha opinião, não é penalti. Alzugaray bateu com força e ampliou, 2-0. O time de Abel não conseguia reagir. Vitor Roque até tentou. No finalzinho da primeira etapa, a LDU ainda fez o terceiro. Mais uma vez, Vidiamil, o meia recebeu dentro da área. Finalizou de primeira. A bola chegou a desviar em Kelvin. Impressionante, impressionante, ele deu demais do jogo. Massacra o time do Palmeiras. Abel foi para o segundo tempo com mudanças. Tirou Veiga e Kelvin para as entradas de Sosa e Giai. O Palmeiras teve chance de diminuir com Flaco Lopes. Domingues pegou. A LDU conseguia controlar o jogo. O gol de honra quase saiu com Sosa. Domingues não deixou. Que defesa! Nos últimos minutos, o atacante Brian Ramírez foi expulso com auxílio do VAR por entrada dura em Giai. 3-0 com autoridade para a LDU do brasileiro Thiago Nunes. Um Palmeiras irreconhecível. LDU ficou em primeiro lugar no grupo do Flamengo. LDU eliminou o Botafogo. LDU eliminou o São Paulo. Não foi por falta de aviso. A gente tem que aceitar que não fez um bom jogo também, que não jogamos da nossa maneira. E faz parte, a gente não pode jogar todos os jogos nota 10, né? Para conseguir uma vaga na final da Libertadores, o Palmeiras vai ter que provar que, de fato, é o time da virada. Na próxima quinta-feira, no Allianz Parque, a equipe do técnico Abel Ferreira precisa vencer por pelo menos 4 gols de diferença para avançar de forma direta. Se vencer por pelo menos 3 gols, leva a decisão para os pênaltis. O nosso adversário em casa deles fez-nos 3 golos. E eu acredito, não é pacto, eu acredito que é possível em nossa casa, e basta olhar para os últimos resultados que nós tivemos em casa, que é possível fazer o mesmo número de golos ou mais. É nisso que eu acredito. E pacto, eu não tenho pacto com ninguém. E eu acredito, se há equipa que pode reverter um resultado como este, somos nós. É nisso que eu acredito, no meu trabalho. O pacto, isso é para quem não trabalha, para quem é preguiçoso, é para quem acredita na sorte. Nos últimos 7 jogos do Palmeiras em casa, em 5 a equipe venceu por um placar que levaria para os pênaltis. Em apenas um, venceu por 4 gols de diferença. Exatamente o resultado que precisa para passar sem penais. É uma equipe que está acostumada a remontar resultados. Sabemos e temos a consciência disto.
Y creo que por tener la conciencia y ese respeto, llegamos más preparados para el segundo partido, porque nos toca y sabemos contra quién estamos jugando. Não há mais tempo para errar. Para continuar sonhando com o Tetra, vai ter que fazer o jogo perfeito dentro de casa. Estamos com uma desvantagem grande, mas como disse, 90 minutos no Allianz Parque, na minha opinião, é muito tempo. Sonho meu. Edu Dracena, a gente adora aqui exaltar e com toda razão. Enquanto o Abel, ele sabe montar o time, taticamente ele surpreende, ele consegue fazer a leitura dos adversários e ganha jogos até com tranquilidade. Mas ontem a LDU foi dominante. Renata, dominante, e eu vejo assim, ontem todo mundo foi mal no Palmeiras. Começando para mim no Abel e passando pelos jogadores também, porque você monta uma equipe sabendo que a LDU é muito forte, joga no esquema no 3-5-2, você montar um esquema querendo espelhar a equipe do LDU, viu que não deu certo. E os jogadores dentro de campo também, fazia muito tempo que eu não vi o Palmeiras jogar tão mal como jogou. Não marcou, não ficou com a bola, deixou espaço para a equipe do LDU e o meio estava um buraco. Tanto é que o primeiro e o segundo gol que o Palmeiras tomou foi de cruzamento para trás e a defesa entrou toda para dentro do gol. Então tinha que ter ali volantes ali para estar fortalecendo o meio de campo. E o Palmeiras teve muita dificuldade. Independentemente disso, o Palmeiras ainda, Renata, criou chances. Por mais que tomou 3, poderia ter tomado no finalzinho ali, mas também criou, Clara, 3 chances com o Vitor Roque, com o Flaco Lopes e com o Sousa. Então, para você ver que também, por mais que tudo que aconteceu, temos que levar para o lado positivo também. Agora, quinta-feira... o lado positivo, Não, o lado quinta-feira agora, o lado positivo, que é quinta-feira no Allianz Parque, diante da torcida, o Palmeiras pode classificar sim, porque o Palmeiras já deu provas de que é um time da virada e vai conseguir junto com o apoio da torcida. Do amor também, que ele falou. Entendeu? Então, agora, não pode um Palmeiras jogar uma semifinal de Libertadores, 45 minutos, da maneira como jogou. Não vou nem falar a questão da altitude. Porque pode colocar desculpa. Não, porque faltou atitude também. Pode colocar desculpa na altitude e tal. Não vou fazer isso. Até porque a gente viu que o Palmeiras, se jogasse um pouquinho melhor, poderia ter saído com um resultado melhor do que saiu lá de 3-0, que saiu barato. Agora a LDU, gente, ela aproveitou a primeira etapa para fazer 3 gols, para definir um placar elástico. O Palmeiras terminou o jogo só com 38% de posse de bola. Isso é raríssimo numa equipe do Abel Ferreira. A gente viu que o time equatoriano, ele atacava, ele recompunha na marcação, ele preencheu os espaços. O Palmeiras todo perdido, todo espaçado, muito distante de uma realidade que a gente vem acompanhando. O Palmeiras é uma equipe que joga bem dentro e fora de casa, mas sofreu. Ontem não foi nem sombra do Palmeiras. E o Carlos Miguel, Ronaldão, 6 gols ele toma em 2 partidas como titular pelo Palmeiras. E fez defesas ontem. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. O quê? De todo mundo, até o Edu também chorando, né? Falando e chorando. O Edu tá chorando. Falando e chorando. Eu acredito ainda. Ele tem razão também, porque olha, eu nunca vi, ainda mais com o Abel trabalhando no Palmeiras, um time tão espaçado, um time tão disperso. Não dá pra colocar falar, não, ele errou na escalação. Não, o time em si deixava espaços, ninguém marcava ninguém. Uma zaga distante do meio de campo. O meio de campo, quando o time tomava o contra-ataque, também espaçado. Eu não entendi, confesso que eu não entendi. Se eles brigaram com a bola, se eles brigaram na viagem. A impressão que a gente tem vendo o jogo do Palmeiras é que eles brigaram no avião, parece. Não, toda vez que Vitor Roque e Flaco Lopes não estão próximos, não estão conectados, o Palmeiras não rende. Não, e você pega, Renata, 2 lances foram características. Tanto o Vitor Roque como o Flaco Lopes saíram num contra-ataque, ninguém encostou com eles. E eles ficaram lá, vou tocar pra quem? Vou fazer o quê? Então, a equipe, como o Ronaldo falou, espaçada, deixou muito buraco, não defendeu e não atacou também. Então, uma partida realmente muito abaixo, muito. Ali a gente viu um duelo entre o jogador da LDU, Grueso, né, junto com o Andréas Pereira. O Andréas também marcando muito mal, comete o pênalti, um pênalti que não tem nem o que discutir. O Facundo Tede, o árbitro da partida, marcou na hora. Nem teve revisão, não precisou de tempo,
porque ele viu a penalidade, marca, e aí tudo acaba facilitando também para a LDU, não é? Que já estava dominando o jogo, dominando os gols, dominando o placar. Olha só, aí o lance da penalidade, juiz na hora marca, vem a cobrança muito bem feita, não é? Não tem nem que discutir, Não né? tem o que discutir. Tristeza, né? Uma tristeza. E a gente viu assim que vários jogadores da LDU ontem se destacaram, não é? O ataque muito bem, o meio-campo completamente superior dentro do jogo e a zaga muito segura. Então o Palmeiras irreconhecível, Cici. O que aconteceu? Renata, Libertadores. Libertadores, a gente acaba presenciando essas surpresas, porque na verdade foi uma surpresa. O Palmeiras, independente de estar jogando fora de casa, era o favorito. E o Palmeiras entrou uma equipe totalmente desligada. É lógico que vem toda aquela história que a gente fala, né? Imagina, o Palmeiras teve um jogo decisivo contra o Flamengo, desgaste, tendo que correr atrás de resultado, tudo isso. Então, assim, isso afeta, né? Isso afeta. Mas, assim como o Edu, eu também acredito que aqui pode passar outra vergonha. Ei, coloca aí que ele falou ontem aqui. Ei, coloca o que você falou ontem aqui. Mesmo o Palmeiras tomando de 3, ainda eu acredito. Você falou isso aqui no programa. Você acredita sim que ia passar, Olha rapaz. só, fato é que a LDU, ela foi primeira colocada no grupo do Flamengo na fase de grupos. Ela eliminou o Botafogo nas oitavas, eliminou o São Paulo nas quartas. Passou o E cara. agora Deixa eu ver. tem uma ótima vantagem diante de uma equipe tão forte quanto é o Palmeiras. Bom, aqui, olha, a gente separou na era Abel Ferreira, quando o Verdão venceu por 3 ou mais gols de diferença. Isso só em 2025. A gente não vai contar 25, outros hein? momentos, não é? E ganhou Olha o só, quê? no Paulistão, fez 4-1 para cima do Guarani, 3-0 na Inter de Limeira, mesmo placar para cima do São Bernardo, fez 3-0 no Ceará na Copa do Brasil, na Libertadores com o Sporting Cristal, 6-0, diante do Universitário do Peru, 4-0 fora de casa. Aí no Campeonato Brasileiro, 3-0 no Sport, essa vamos pular, né? 4-1 no Inter, 4-1 no Fortaleza, 3-0 no Vasco da Gama, que passa por um momento ótimo, 4-1 no Juventude e 5-1 no Campeonato Brasileiro sobre o Bragantino. Mas... Por isso que Possível é, Edu, mas é o seguinte, não é um adversário bobo, Não, hein? não É é. um adversário que agora pode administrar muita coisa. Não vai ser fácil. Realmente, Renato, você pega a LDU, é uma equipe muito bem montada pelo Thiago Nunes, é um time que é muito sólido na defesa. Missão impossível, né? Não, mas melhor do que vamos todos ver. esses times aí Vamos que o ver, Palmeiras vamos fez ver na três. sexta-feira. Na sexta-feira, que a gente vai estar falando aqui no programa. Pode gravar aí, viu, Marcelão, ô Charlinho? Esses dois aqui estarem falando igual estão falando. Edu, a questão nós temos que rir hoje. Sexta-feira é outro dia, irmão. Sexta-feira nós vamos ter marca. então tá bom, então. Sexta-feira tem marca. Então tá aqui. bom, então. Hoje. Então tá bom. Você que O diagnóstico é hoje. Agora, o Palmeiras veja jogou como mal o ontem. futebol muda de um dia para o outro. Ontem a gente falava, nossa, o Flamengo ganhou de 1-0 apenas. Olha só, foi um jogo duro, adversário difícil. O Palmeiras imaginava-se que fora de casa, até pela performance do próprio Palmeiras, fosse pelo menos equilibrar mais o jogo. Foi muita disparidade. Então a LDU ela já ganhou do São Paulo aqui na fase anterior de 1-0. Gol do Medina. E aí ficou por isso mesmo, classificada. Então o Palmeiras tem que abrir o olho. E o Abel, quando perguntaram para ele se tem impacto com a vitória, com as conquistas, olha a reação de Abel Ferreira na coletiva. É o amor. Boa noite, Abel. Luiz Gaspar, Rede Voz do Esporte lá do Brasil. Eu não sei se você já ouviu essa expressão lá no Brasil, de torcidas adversárias principalmente, de que você tem um pacto, principalmente nas vitórias que você consegue com a sua equipe, com os títulos que você já conseguiu. Se você tivesse esse pacto, como que ele teria que ser para essa virada no Brasil? Não entendi a pergunta, desculpa. Muito se fala lá no Brasil sobre as suas vitórias e sobre os títulos, que você tem algum tipo de pacto. Mas pacto com o quê? Pacto com alguma coisa boa que faz com que o Palmeiras vença e ganhe títulos. Eu vou lhe dizer, olha, eu vivo do trabalho só e das boas energias, que é acreditar naquilo que faço e sei reconhecer, como foi o caso de hoje, quando o adversário é melhor, dar os parabéns ao adversário que foi melhor que o Palmeiras, ponto. E 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo.
É só isso que eu tenho que dizer. O nosso adversário, em casa deles, fez-nos 3 golos. E eu acredito, não é pacto, eu acredito que é possível, em nossa casa, e basta olhar para os últimos resultados que nós tivemos em casa, que é possível fazer o mesmo número de golos ou mais. É nisso que eu acredito. E pacto, eu não tenho pacto com ninguém. Eu tenho pacto com o meu trabalho, com aquilo que eu acredito e sei, como também já te disse, e tu já ouviste seguramente muitas vezes, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar até o último segundo. E eu acredito, se há a equipa que pode reverter um resultado como este, somos nós. É nisso que eu acredito, no meu trabalho. O pacto, isso é para quem não trabalha, é para quem é preguiçoso, é para quem acredita na sorte, é para quem acredita que se fizer essas mesinhas que as coisas acontecem. Não é nisso que eu acredito. Olha, a LDU não estava completa, com 3 jogadores importantes que são titulares e eles não estavam à disposição, inclusive o goleiro. Mas o Domingues, que substituiu, não é? Acabou muito bem, sendo um dos destaques. Quando o Palmeiras atacou, ele apareceu. Já o Carlos Miguel ficou sempre muito exposto, não teve a chance de poder fazer muita coisa na partida. E a gente viu que o Palmeiras, gente, simplesmente ele aceitou o jogo proposto pela LDU. E aqui eu quero também dar méritos para o trabalho do Thiago Nunes, Cicinho, que vem fazendo um trabalho interessante. A gente trouxe o retrospecto aqui, são agora 14 vitórias, 6 empates e 5 derrotas desde o meio do ano. Então é um cara que, honestamente, desde o meio do ano passado, não é um cara que está se destacando. Está se destacando, Renata, e vale muito, né? Acredito eu que ele acompanha muito o futebol brasileiro, né? Porque pegou o Botafogo, eliminou o Botafogo. Pegou o São Paulo, eliminou o São Paulo. O Palmeiras, que era o favorito, então fez um grande primeiro jogo. Então, assim, é um treinador que está conseguindo tirar o melhor rendimento dos seus jogadores, sem olhar o adversário, mas implantando a sua maneira de jogar. Então a LDU aprendeu, né? Tá fazendo prevalecer muito essa questão fator campo, pesa um pouco sim a altitude, não é o grande culpado, mas ajuda, e eles estão aproveitando bem esse momento e traz uma excelente vantagem aqui para o Brasil. A LDU sabe que tem uma vantagem, e que vantagem